Ava, deixa eu te perguntar, você falou que nas igrejas evangélicas, e eu quero ouvir o Genuíno também a respeito disso, que é um assunto que está permeando essa eleição, no Datafolha, os progressistas, os democratas ficaram assustados ainda com a resiliência do eleitorado evangélico com o Bolsonaro, não teve nenhuma mudança de votos, mas você falou que dentro das igrejas eles estão substituindo Jesus, Deus, Cristo, pelo mito. Tem um vídeo, inclusive, de canções antipetistas por conta do público evangélico. E você estava falando que justamente a gente não tem que nos converter ao Bolsonaro. A gente não pode, sim, eu estou resumindo aqui, simplificando o que você declarou. A gente não pode jogar o mesmo jogo que eles estão jogando. Não pode usar das mesmas táticas, não pode usar da mesma baixaria. Eu acho que eles vão realmente na questão. É muito baixa a discussão deles em cima da religião cristã. Eu queria que você comentasse as suas declarações recentes e falasse um pouco como é que a gente lida com essa onda dentro das igrejas evangélicas que o Bolsonaro está proporcionando. Seja bem-vindo, Ava. Desculpa pela pergunta longa. Obrigada, Pedro. Olha, dizer que... Tá mutado? Não, tá me ouvindo? Tô, agora ok. Tá, vai lá. Dizer que o que tem acontecido hoje, e não começou hoje, eu tenho falado isso sempre, a gente está experimentando a consolidação de um processo muito brutal que começou há um tempo, ele foi startado de maneira mais significativa na Lava Jato. E esse processo, ele trouxe a pauta moral para o meio evangélico de uma forma muito perversa e já prevista na Bíblia, viu, gente? Quando Jesus exorta lá na Bíblia, ele diz: vocês estão querendo tirar o cisco do olho do teu irmão sem tirar o argueiro do seu próprio olho. Isso é o reflexo de uma mentalidade que é muito rígida para julgar o seu semelhante e muito condescendente consigo mesmo. E aí eu tenho feito essa análise a partir do meu entendimento do evangelho e um pouquinho da política também, de que por que a gente tem tanta dificuldade em fazer com que determinados segmentos, determinadas lideranças evangélicas admitam que Bolsonaro não nos representa, porque aí eles estariam admitindo sobre si mesmos, sobre as suas próprias incoerências acerca do que eles apontam no outro e do que eles mesmos praticam. Então, esse é um ponto crucial para a gente entender essa dinâmica. Eu ouço muita gente me perguntando: nossa, mas por que o Bolsonaro está sendo idolatrado? Em alguns contextos, não em todos, porque a comunidade evangélica é muito complexa, em alguns contextos eu vejo pessoas se identificando com o Bolsonaro, porque elas também têm um discurso que é de cobrança das outras pessoas e uma prática que não é condizente ao que elas cobram dos outros. Então, elas não podem abandonar o Bolsonaro, porque senão, se as vísceras do Bolsonaro estiverem expostas, as vísceras dessas pessoas também estarão expostas. E tudo isso opera para a manutenção dessa adoração ao Bolsonaro. Eu fiz 33 anos ontem. Esses 33 anos foram vividos dentro da Assembleia de Deus no Brasil. Os meus pais são pastores, os meus tios são pastores, os meus primos são pastores, por parte de pai e mãe. Essa igreja me deu tudo que eu sou, essa igreja me alimentou, essa igreja me sustentou, porque o meu pai vivia disso. Meu pai vivia da prebenda. Meu pai nasceu pobre e morreu pobre. Minha mãe, logo depois que meu pai faleceu, minha mãe precisou, como eu disse lá para o presidente Lula, minha mãe precisou fazer marmitex para vender, para sustentar meu irmão e eu. Então, essa igreja é muito importante para mim. Me fragiliza muito, Pedro, Genuíno, Maria, me fragiliza muito ver que essa igreja, que sempre foi comprometida com a obra social, que sempre foi comprometida com a verdade, essa igreja que é composta, em sua maioria, por pessoas pobres, por mulheres negras, por pessoas trabalhadoras, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é uma maioria de Silas Malafaia, não é. A Assembleia de Deus é uma maioria de pessoas de verdade, pessoas comuns, pessoas boas. Como é que essa igreja deu espaço para que o bolsonarismo se tornasse em nosso meio uma prática de fé?
Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, se você disser na igreja que você não vota no Bolsonaro, você é tido como diabólico, como anticristão. Isso é, sem dúvida, uma ameaça às igrejas muito maior do que o que eles dizem que o PT ia fazer. Porque se você dilui os vínculos entre irmãos, se você faz com que crentes briguem entre si, se você faz com que outro ser tenha a centralidade da fé que não seja Cristo, isso sim ameaça as igrejas, isso sim fecha as igrejas, e não o que o Lula fez de garantir que a gente tivesse acesso a uma alimentação segura, à universidade. O que fecha as igrejas é destruir a comunhão entre os crentes, e é isso que o bolsonarismo está fazendo.